Coisas estranhas acontecem com a mente de um homem na guerra. Coisas que, mesmo contando com toda a honestidade de seu coração, ninguém acreditaria. E essas são aquelas que ainda se vergonha de contar. Mas se passar por louco não é uma preocupação minha, e por isso eu escrevo esse relato, tão duvidoso como a memória de um velho, mas ela é a única que tenho, então devo certa confiança a ela. Estávamos indo para o fronte de guerra italiano. O navio cortava os mares revoltosos como uma faca e balançava tanto que pensávamos que nossos espíritos sairiam do corpo. Estava saindo. Meu estômago embrulhava tanto que tinha medo de acabar vomitando ele para fora. O imenso Atlântico estava calmo. O sol escaldante queimava a lataria do navio, que era refrescada pela brisa salgada do mar. Não havia nada nem à frente nem atrás, nem a estibordo nem a bombordo, apenas um vazio eterno preenchido pelas ondas espumantes. O silêncio imperava, mas às vezes era rasgado pelo canto dos marinheiros entediados. O sol já tinha se posto quando os sensores detectaram algo. Do silêncio mortal foi-se para o pandemônio infernal. Os alarmes gritavam e todos os marinheiros assumiram seus postos. Eu estava do lado de fora tentando observar alguma anomalia na escuridão do oceano. Não via nada, mas escutava um barulho assustador de algo voando. Era um avião inimigo. Para nossa surpresa, o avião rodeou sem atacar. Nossas metralhadoras antiaéreas não conseguiam acompanhar o maldito, mas não precisavam. Ele tinha nos deixado por algum motivo misterioso. O mistério iria se resolver em poucos minutos depois. Havia um submarino inimigo bem debaixo da gente. O perigo era eminente. O navio iria ser atacado. Os marujos entraram em desespero. Todos corriam para os botes salva-vidas. Outros tentavam comunicação aliada, mas era inútil. O torpedo já havia nos atingindo, fazendo o navio tremer por todo e rachar no meio, explodindo, deixando a água fria e impiedosa do mar penetrar e vidas serem engolidas por ela. Era mais um Titanic. Nesse mesmo instante, eu fui puxado para um bote e caí no mar. Não lembro quem me puxou ou se realmente alguém me puxou. Só sei que a partir daí, minha memória recusa me lembrar. O fato é que acordei quase sendo frito vivo pelo sol escaldante do mar. Minha pele estava tão vermelha e dolorida que eu parecia uma lagosta. Não havia nenhuma nuvem no céu, tão azul que às vezes parecia negro por causa do sol. Eu estava perdido na desolação azul do Atlântico. A noite se aproximava e eu rezava incansavelmente para alguém me encontrar. O sol escaldante se escondia e o frio noturno rasgava minha pele. Meu estômago rosnava de fome e eu sentia o gosto de sangue na minha boca, de tão seca. E mentava. Naquele momento eu tinha certeza que iria morrer. Eu lamentava não pela morte, mas pela forma cruel que ela veio me encontrar. Mas de tanto chorar e sofrer, acabei perdendo as últimas forças que me mantinham acordado. Então eu desmaiei. Era manhã quando eu acordei. Minha cabeça doía por algum motivo e eu tinha a estranha certeza que já tinha morrido. Eu estava em uma ilha, havia árvores, praia, algumas rochas, e garças voavam pela areia,
e o som do atrito das ondas preenchiam o ambiente. Pensei por alguns instantes em estar no céu, mas minha cabeça doía demais para isso. Eu não via Deus em nenhum lugar, a menos que ele fosse uma garça. Muitas coisas passavam pela minha cabeça naquele momento. A primeira era, como eu havia chegado naquele lugar? E onde diabos estava o bote? Mas isso eu acabei por ignorar e substituir pela preocupação de achar algo para que eu não morresse de fome. Comecei minha peregrinação pela ilha, adentrando mais em sua mata. Não era tão fechada, o que permitia entrar sem muitas dificuldades. Ao caminhar alguns metros, eu notei o barulho de água. Minha sede guiou-me pela selva, quase que me controlando. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Talvez a sede e a fome em excesso mexessem com a cabeça das pessoas. Não é à toa que as pessoas veem miragem no deserto, mas eu não consigo negar aquilo que presenciei. Ao achar a fonte de água, a única coisa que fiz foi beber o mais rápido possível da água do rio. Um rio limpo e transparente, de uma água mais saborosa que eu já tomei em toda a minha vida. A sede me fez concentrar no rio, e eu acabei me assustando com o que havia do meu lado. Eu bebi ferozmente a água do rio até que minha sede se cessou e eu pude ver meu reflexo na água. Mas não havia apenas eu naquela imagem. Do meu lado havia um brilho dourado que me confundia. Neste momento eu congelei. Não ousava me virar, mas acabei por me desonrar e me virei. E o que eu vi me assustou e me deixou completamente confuso. Era uma mulher, da mais bela que já vi. Ou melhor, a mulher mais bela que eu já vi em toda a minha vida. Sua pele era tão branca que brilhava como uma estrela, e seus cabelos, tão louros que parecia feito do mais puro ouro. Ela estava se banhando, totalmente nua, mas parecia, por algum motivo que me perturbava, me ignorar por completo. Ela estava de costas, cantarolando uma musiquinha enquanto se lavava nas águas transparentes do rio. Seus cabelos eram tão longos e louros, tão grandes que iam até sua coxa quando estavam molhados. Não havia nenhuma marca em sua pele, que parecia tão macia e pura para qualquer ser humano. Eu tinha certeza que aquilo que via não era normal. Lavava meu rosto, pensando ser alguma miragem, mas a imagem não sumia. A angústia foi tamanha que eu resolvi chamar a sua atenção. Balbuciei algumas palavras que mal me lembro para chamar a sua atenção. Ela parecia não escutar. Falei de novo, desta vez mais alto, mas nada adiantava. Foi então que eu resolvi me aproximar e tocá-la no ombro. Então eu levantei, me aproximei devagar e com certo temor aproximei minha mão do seu ombro direito. Mas antes mesmo de tocá-la, ela se virou e me encarou. Seus olhos eram perturbadores, clara, que parecia sugar a minha alma. Lábios rosados e rosto tão perfeito que meus olhos simplesmente se recusavam a olhar. Parecia que eu não merecia vislumbrar ser tão perfeito que chegava a ser demoníaco. Eu não tive reação nenhuma, além de ficar paralisado de medo. Ela ficou me encarando por alguns motivos, até falar em uma voz tão doce e harmônica, em uma língua que eu nunca havia escutado antes, mas parecia, por algum motivo obscuro, entender tudo. Por que não respiras? Ela perguntava, colocando as mãos quentes em meu tórax. Quando fez isso, meus pulmões se encheram de ar automaticamente. Então eu respirei de uma forma tão profunda que senti o ar por todo o meu corpo. Sentia minhas células respirando. Me sentia purificado. Me sentia mais leve. O que você fez? Eu perguntei, maravilhado. Eu lhe ensinei a lhe sentir prazer em respirar. Ninguém percebe mais o prazer de respirar. Por isso estão tão doentes. Ela falava, olhando para o céu. Quem é você? Eu sou isto que abastes de sentir. Eu sou o vento.
O vento. Neste mesmo instante, uma brisa passou pelo local, chocando em nossos rostos. Ela soprou e a brisa se tornou fresca e maravilhosa. Senti essa brisa entrando em contato com os meus cabelos, com minha pele, de forma a envolver-me e relaxar todos os meus músculos de uma forma bastante agradável. Era possível sentir o gosto salgado do mar, o frescor das árvores e a aridez da areia na brisa. Sim, o vento. Eu sou o Edom, a que todos desejam, mas ninguém a tem. Mesmo estando em todos os lugares, seja no vento, em um gole de água, em um raio de sol, no maior banquete ou no pão mais humilde, eu sempre estou lá. Eu sou o que surge após a união. Basta saber me perceber, basta saber respirar. Após ela dizer isso, nada mais passou pela minha cabeça e o silêncio imperou novamente. Ela sorriu, de costas, caminhando por alguns metros, e desapareceu em meio às névoas. Eu fiquei ali, parado, tentando dar algum sentido para tudo aquilo, enquanto a névoa dominava o local. Depois disso, de nada mais me lembro, exceto de que acordei alguns dias depois em um hospital na Itália, quase morrendo de inanição. A todos que pergunto, ninguém sabia o local que eu estava, a existência de um tal rio, e muito menos de Edom. Me diziam que tinha me encontrado na praia inconsciente, com um grande SOS desenhado na areia, de uma ilhota deserta. Sempre que ouso falar de Edom, as pessoas acham graça. Eu tento explicar que tudo aquilo não passou apenas de uma miragem, um delírio em forma de bela mulher, uma projeção da mente de um soldado abandonado no meio do oceano, talvez querendo algum consolo materno, ou apenas algum fetiche estranho. O fato é que eu nunca vou saber se aquilo tudo foi coisa da minha cabeça ou não. Talvez nem importe muito. Afinal, qual vai ser a diferença? Desde aquele dia, não passo uma noite sem sonhar de alguma forma com aquilo tudo. Vi coisas na guerra que me deixaram perturbados por bastante tempo. Coisas horrendas. Mas nada me perturbou a ponto de me deixar na beira da minha sanidade, com uma extrema beleza de Edom. Eu só sei que existem coisas nesse mundo vislumbrantes demais para serem vistas sem se deixar enlouquecer. Eu não sei o motivo deste relato. Eu apenas precisava por algumas coisas para fora, guardadas por tanto tempo. É de fato terapêutico. Eu tentei pesquisar em tudo quanto é canto sobre Edom. Nunca acho nada de relevante. Apenas lembro um pouco das antigas histórias gregas de fadas e ninfas que viviam nos bosques, enquanto os deuses do Olimpo andavam por aí. Às vezes, quando eu estou sozinho, um ar fresco bate em meu rosto. E eu, como me foi ensinado, sempre tento respirar. A fresca brisa do ar entra por meus pulmões e refresca minha alma.